pessoal! E aí, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui neste canal. No vídeo de hoje, como vocês viram aqui embaixo no título, vou estar falando sobre o problema de saúde que o Wilson tem, que é insuficiência renal, tá? Esse vídeo eu queria gravar com ele, porém, ele tem vergonha de aparecer nas câmeras, eu também tenho vergonha de estar gravando assim na frente dele. E seria melhor gravar com ele porque nada mais, justo. É ele que passa por isso, ele entende, ele sabe tudo que ele passa, então seria bem melhor gravar com ele, porque ele ia saber explicar melhor pra vocês, tudo direitinho, como é que é. Mas enfim, como eu tô sempre com ele, em tudo, o que aconteceu, né? E até hoje estou com ele, sempre do lado dele. Então eu sei mais ou menos como é que é. Então, eu vim aqui contar pra vocês, saberem direitinho tudo que aconteceu, como que aconteceu, e também para ajudar outras pessoas que passam por isso, tipo uma forma de trazer força para essas pessoas, porque quem acompanha, quem passa, a gente sabe que não é nada fácil, tem dias e dias, tem dias que a pessoa tá super bem, não tá sentindo nada, tá super bem mesmo. Mas tem dias que ela tá ruim, que ela fica passando mal. Enfim. Então, vim contar pra vocês um pouquinho do que aconteceu desde o início, sintomas, como a gente descobriu, como foi quando a gente descobriu, o tratamento, enfim. Mas antes de seguir com o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, tá? Curtir o vídeo, também ativar o sininho das notificações, que sempre que eu postar vídeo você ser notificado e poder assistir o vídeo em primeira mão, tá bom? E me seguir também lá no Instagram, que eu tô aparecendo bastante por lá. Então, bora lá pro vídeo. Então, vamos lá. Desde o início eu vou tentar falar tudo o que tem pra falar, porém rapidinho, porque eu tenho que ir pro serviço, né, daqui a pouquinho. 2 horas eu tenho que estar no serviço e agora já é 1 hora. Mas enfim, vamos lá. No ano passado, em julho de 2021, a gente pegou Covid, né? Ele ainda trabalhava, ele não tinha sintomas da doença. Se for parar pra pensar, ele até tinha poucos sintomas, muito fracos, mas a gente nunca imaginou na vida que seria algo do tipo, né? Mesmo sendo genético, o pai dele também passou por isso, a gente nunca imaginou na vida, né? Então, em julho de 2021, a gente pegou Covid, ele ainda trabalhava. Um colega dele, que pegou Covid, né? Passou pra ele, passou pra mais uns colegas. E como a gente é um casal, ele acabou passando pra mim. Então ficamos nós dois. Ele ficou bastante debilitado, né? Ficou de cama. Eu até fiquei bem. Porém, né? Ele ficou ruim. Mas pelo fato que o pai dele, infelizmente, faleceu de Covid. Então ele ficava muito nessa, pensando muito nisso. Então ele acabou ficando bastante debilitado por isso. Mas enfim, o assunto do vídeo não é esse. Depois que a gente saiu do isolamento, ele ficou o que a gente acreditava que seriam sequelas da Covid. Porém não eram, mas a gente acreditava que era. Que o que ele sentia? Muitas das coisas que ele comia não paravam no estômago, sabe? Era só o trabalho de chegar no estômago e voltava. Mas a gente achava que era sequela da Covid, também achava que era por conta de um remédio que ele estava tomando, que o médico tinha passado para ele seguir tomando pós-Covid, né? Então a gente achava também que era por conta desse medicamento, até porque quando a gente suspendeu esse medicamento, ele deu uma melhoradinha ali em questão, né, de não parar as comidas direito no estômago. Mas sempre continuava, volta e meia, ele comia e era só o trabalho de comer. Passado um tempo, questão de menos de 1 mês, ele começou a botar sangue pelo nariz. Mas não era aquele sangue de escorrer ou sair pouquinho, era tipo bolas de sangue, bolotas de sangue. Ele acordava com os travesseiros tudo manchado, tava sempre escorrendo sangue, saindo essas bolotas. E, enfim, ele ficou uns quantos dias assim, até que decidiu ir no PA. Chegando lá, eles falaram que era uma veinha que tinha estourado, né? Fizeram, então, acho que é cauterização que chama, né? Estancaram o sangue. E ele veio pra casa. Ficou, acho que uns 2, 3 dias em casa, sem sangramento nenhum. Foi um alívio, né? Porque ninguém merece estar com sangramento no nariz.
Passados esses 2, 3 dias, voltou novamente o sangramento. E passado mais um tempo disso tudo, ele começou a ficar muito fraco, muito debilitado. Ele ia trabalhar, ele não estava mais nessa mesma firma que ele estava quando contraiu a Covid. Ele estava tipo de servente de pedreiro. Teve inclusive um dia que ele foi trabalhar e voltou para casa porque ele não conseguiu trabalhar, porque ele estava muito fraco, muito debilitado. E a partir daí foi ficando muito, muito, muito fraco. E chegou num ponto assim que ele não saía mais de cima da cama, porque o fato dele sentar na cama, ele já tonteava, ele já meio que queria desmaiar. Teve até, inclusive, um dia em que ele levantou, ele se sentiu tonto, ele não quis voltar pra cama, não quis se sentar no sofá. Ele seguiu, né, foi na cozinha pegar a jarra de água pra tomar e desmaiou no meio da cozinha. A jarra quebrou, graças a Deus ele não se machucou, mas não teve um arranhãozinho. Mas, a partir disso, aí que ele ficou só na cama, sabe? Ele só levantava pra ir no banheiro, tomar banho, e era só. E aí, então, a gente começou a achar que ele tava com anemia. Aí a gente foi no pronto-socorro, fizeram um sorinho, e ele veio pra casa super bem. Aí a gente até pensou, graças a Deus agora vai melhorar, né? Porque o sorinho tá bem, voltou bem. Aí ele chegava em casa com fome, né? Daí ele fazia o soro, ficava mais fortezinho, conseguia comer, porque nem isso ele conseguia, porque sentia muito enjoo. E ele comia, não demorava muito, voltava tudo. A gente foi acho que umas 3, 4 vezes no pronto-socorro, no PA, até que eu pedi pra doutora um encaminhamento pra ele fazer um exame de anemia. Então ela deu um encaminhamento, eu marquei. No outro dia de manhã a gente foi lá fazer o exame. Na tarde ficou pronto e ele tava mais debilitado, ele tava mais ruim do que os outros dias. Então, de manhã ele fez o exame, aí de tarde, inclusive, até foi a nossa irmã, a minha irmã no caso, que nos levou lá pra pegar o resultado do exame e já levar ele no PA. Chegando lá no PA, gente, a enfermeira se apavorou num nível. Tô com o exame aqui. Aqui dentro dessa pastinha fica todos os exames dele. Só achar aqui, acho que é esse aqui. Olha só. Eu não entendo muito, né, de exames, mas a anemia dele, aqui, ó. 4,5. Sendo que o normal, gente, da anemia é estar entre 13 a 15. Pra vocês terem uma noção. A doutora lá, ela se apavorou. Ela perguntou pra mim se ele tinha se acidentado, se ele tinha perdido sangue de alguma maneira. Aí eu falei pra ela, não, a única maneira que ele tá perdendo sangue é pelo nariz. Aí eu expliquei que ele já tinha ido lá. Ela se apavorou e disse então que ia baixar ele e ia fazer bolsas de sangue. Aí nisso ela perguntou se eu sabia a tipagem sanguínea dele. Aí eu falei que não sabia, ele também não sabia, só quem sabia era a mãe dele, que a gente não se dá bem. Então eu não fiz questão nenhuma de ligar pra perguntar. Então eles lá fizeram o exame da tipagem sanguínea pra saber, pra poder fazer a bolsa de sangue nele. E quando saiu o resultado, já foram dar jeito na bolsa. Também já me deram um papel pra mim fazer o pedido de sangue pra ele, né? Porque ele usa as que estavam no hospital. Porém, eles iam precisar repor as bolsas que ele ia usar, né? O hospital não pode ficar sem. Então, ai, bati no tripé sem querer, desculpa, gente. Então, me deram esse papel pra mim fazer o pedido, né, das bolsas de sangue pra repor, porque o hospital não pode ficar sem. E aí, já foram fazer outros exames nele, pra ver como é que tava, né, todo o sistema dele, um exame completo. E aí foram colocar a bolsa de sangue nele. Nisso, ele também já tava no soro, tá? Então, foram fazer o acesso pra botar a bolsa de sangue nele. E quando a bolsa de sangue já tava toda conectada, já estavam abrindo um negocinho ali pra cair o sangue pra veia dele. Chegou o resultado do exame completo. Aí que foi o susto. Nisso, a mãe dele já tava no hospital. E aí, como ele tava no PA ainda, não tinha subido pro quarto,
Nisso a mãe dele já tava lá, porque a gente avisou ela. Já tava lá, e aí como não pode ficar duas pessoas junto, eu saí pra ela entrar. E aí ela tava demorando demais, entendeu? Como a gente se dá bem, né, eu entrei lá dentro. E tava chorando eles dois. E eu meio que sem entender, assim, aí meio o médico falou, e aí eu captei no ar. E já comecei a chorar também. Porque, tipo assim, tu tá bem e do nada receber esse diagnóstico. Aí tu imagina, né? Uma coisa que tu não imaginava, mesmo que já tinha caso na família, tu não imaginava, entendeu? Então, foi um baque muito grande, principalmente pra ele, né? Mas enfim, aí nisso já pediram pra gente se retirar da sala de pronto-socorro, colocaram agora esqueci o nome, a bolsinha pra ele fazer o xixi, né? Porque ele tava fazendo xixi muito pouco, então colocaram aquela bolsinha, eu esqueci o nome, ela tem um nome específico, mas colocaram nele essa bolsinha e já encaminharam ele às pressas pra cachoeira, onde ele ficou baixado uma semana. E eu contando assim pra vocês, parece que foi, tipo, rápido, assim, ele chegou e já foi encaminhado. Não, a gente chegou no hospital, no PA, acho que era umas 2h pouca, 3h pouca da tarde. Ele foi ser encaminhado pra lá, acho que umas 8h pouca da noite. Então, parece que, contando assim pra vocês, parece que foi assim que passou, mas não, demorou, custou um pouquinho. Ele foi pra lá, a mãe dele que foi com ele, né, isso foi numa terça-feira. Na quinta-feira eu consegui ir lá visitar ele, tava bastante debilitado ainda, bastante ruim, vomitando bastante, ele tava bastante ruim mesmo. São coisas assim que a gente não gosta nem de lembrar, sabe, porque foi uma situação bem ruim que aconteceu com a gente. Se pra mim já foi ruim, imagina pra ele que tava passando por toda essa situação. Mas enfim, lá, enquanto ele tava lá, eu tava em casa, eu não conseguia ter muitas informações com ele, porque a mãe dele não me passava informações. E conversar com ele também era ruim, porque ele tava com acesso nos dois braços. Então ele não conseguia conversar muito comigo, a gente fazia algumas chamadas de vídeo, a gente conversava um pouquinho. E por conta dos medicamentos, ele também dormia bastante. E ele chegou lá de noite, no outro dia ele já tava fazendo as sessões. E quando ele vem pra casa, quando ele deu alta, ele vem bastante inchado, por conta de ter bastante líquido, né? A doença dele, que eu não comentei, foi a insuficiência renal crônica, no estágio final. E ele tava com bastante líquido no corpo. Então, até fazer as sessões, até diminuir aquele líquido todo, ele ficou bastante inchado, bastante, sabe, no início ele se sentia bastante ruim, bastante dor de cabeça, bastante dores. Então, até ele fazer as sessões, várias sessões, ele continua fazendo as sessões hoje, mas até regular ali todo o sistema dele, até tirar todo aquele líquido que estava acumulado, levou um pouquinho de tempo. Então demorou um pouquinho ali pra ele desinchar, pra ele voltar o físico dele normal, né? Ele tava bastante, como eu disse, bastante inchado, os pés bastante inchado. Os pés, a canela assim, era o que mais estava inchado no corpo dele. Então, conforme ele foi fazendo sessões, foi desinchando, né? Graças a Deus. Então, ele fazia hemodiálise, ele começou a fazer hemodiálise pelo catéter. O catéter normal, não sei como é que chama, mas aquele mais superficial, sabe? Que é na veia. Ele tem as cicatrizes assim no pescoço. Quero ver se deixo fotos aí pra vocês passando. Que ficou várias cicatrizes, porque ele fez acho que uns 2, 3 catéter desses. Dava um mês, o catéter inflamava. Até que então ele colocou o Permicate, que foi então o catéter permanente. Sim, esse aqui era o que estava nele. Também vou deixar passando uma fotinho aqui de quando ele estava com este catéter. Então, ele tá cortado, tá? Mas aqui, ó. Acho que é nessa parte aqui. Então, o gato querendo. Então, isso aqui era o que ficava pra fora nele. E isso aqui era tudo o que ficava dentro e ligado lá no coração, perto do coração, na veia do coração.
Agora eu não me lembro, gente, mas eu vou perguntar pra ele e vou deixar passando aqui pra vocês. Numa mangueirinha o sangue saía e noutra ela entrava, saía o sangue ruim e entrava o sangue bom. Agora eu não me lembro qual dessas mangueirinhas. Que de fato saía o sangue ruim e entrava o sangue bom. Aí aqui dentro do caninho tem duas partes, também o sangue, por uma dessas o sangue ruim passava e pelo outro voltava o sangue bom. Então ele ficou um tempo com este catéter, o Permicate, que é cortado, porque eles precisam cortar para poder retirar. Então, toda essa parte branca aqui, né, do corte assim mais ou menos para cima, tava tudo dentro dele. Então esse foi o catéter Permicate que ele ficou. Aí tem também, ele ficou um tempo com os catéteres. Quando ele ainda estava com o catéter normal, que nem eu digo, que eu não sei o nome específico, ele fez a cirurgia da fístula aqui assim no braço, que precisa esperar 45 dias para poder usar, porque precisa cicatrizar, tem todo um processo. E aí foi preciso esperar cicatrizar aquilo ali. Precisa esperar cicatrizar aquilo ali para poder usar. Quando ele foi usar, a fístula dele não deu certo, o médico pediu uma eco para ver como é que estava, né? Porque que não estava dando para usar, o que tinha de errado. A fístula dele, então, estava muito profunda e com muitas veias em volta. Então, por isso que as enfermeiras elas não conseguiam pegar a veia para poder fazer as sessões. Nisso ele com o catéter, porque enquanto a fístula não funciona, o catéter não pode ser tirado. E o que é a fístula, gente? Então, o que é a fístula? Espero que eu não explique nada de errado para vocês. O que eu vou explicar aqui é o que a gente entende, o que a gente sabe, o que a gente pesquisou. Então, a fístula, ela nada mais é que a ligação de uma veia na outra para poder fazer a sessão de hemodiálise, né? Por uma veia, o sangue sujo vai sair e pela outra veia, o sangue limpo vai entrar. Então, ela vem da veia suja, entra pelo caninho, né? Pela agulha, né? Pelo caninho e vai entrar. Vai ir para a máquina, vai ser limpo e vai entrar de volta pro corpo. E aqui eu tenho uma agulha que faz as sessões de hemodiálise. Ela tem um nome certo, é Scalp. Alguma coisa assim, o nome disso aqui. Aqui eu tenho uma só, mas são usadas duas. Vamos ver se eu vou conseguir abrir. Quem consegue abrir isso aqui é o Wilson. Mas vamos lá tentar. Acho que eu não vou conseguir abrir. Mas enfim, ela tem a agulha aqui no meio, né? As enfermeiras, ela abre isso aqui. Consegui abrir. É uma agulha bem grossa. E conforme vai passando o tempo que a fístula vai ficando madura, vai aumentando a grossura. Essa aqui, ela tinha o número dela. Agora eu não me lembro. Mas de início era essa aqui que ele usava. Então ia uma cravada e outra do ladinho. E numa o sangue entrava, o sangue saía. Enfim, a fístula então ela é feita com a agulha, não é pelo catéter. Então toda vez que ele vai fazer as sessões, ele usa duas agulhas cravadas no braço. Uma o sangue sai, a outra o sangue entra limpo e volta pro corpo. A quantidade de sessões que ele faz por semana são 3 vezes. 3 vezes da semana ele vai à cachoeira, porque aqui na nossa cidade, infelizmente, não tem centro de hemodiálise. Então, 3 vezes por semana ele tem que viajar. Ele sai 8 e pouca da manhã e chega às 7 e pouca da noite de volta. É muito cansativo, né? Mas enfim, ele vai lá pra cachoeira, ele faz 3 vezes na semana. Toda terça, quinta e sábado ele vai pra lá. Hoje é terça-feira, inclusive, e ele tá pra lá. Então, 3 vezes na semana ele vai pra lá. Volta e meia eu vou com ele, né? E voltando ao assunto da fístula. Essa primeira fístula ele fez, que não deu certo. Foi apenas um cortezinho aqui assim. E aí acabou que no fim não deu certo. A fístula ficou muito funda.
Então, ele teve que fazer uma segunda cirurgia pra abrir mais o braço. Aí ele abriu mais aqui assim. Também vou estar deixando fotos aí pra vocês. Eu sei que tem fotos que o YouTube não aceita, porém eu vou estar deixando porque eu quero mostrar pra vocês todos os detalhes. E logo após que eu postar esse vídeo, de repente, não vou dizer que é certo, mas posso postar alguma coisa no meu Insta, falando sobre. Enfim, mas voltando ao assunto. Então ele fez a segunda cirurgia da fístula. Ele ficou mais 45 dias esperando para usar a fístula. E graças a Deus, ele conseguiu, né? Foi conseguido usar a fístula. Nisso, ele já tava, então, com o Permicate, né? Porque como a primeira fístula dele não deu certo, e ele tava com catéter normal, e era um catéter por mês, então os médicos decidiram botar o Permicate nele. Quando a fístula dele funcionou, realmente, de fato, graças a Deus, ele pôde tirar o Permicate e ficar usando só a fístula e dar um alívio pro pescoço, porque aquilo ali é horrível pra dormir, pra tomar banho, porque não pode deixar molhar, porque se deixa molhar dá infecção. Então toda vez que ele ia tomar banho tinha que enrolar um plástico, tinha que colocar um plástico nele, colar umas fitas pra não deixar entrar água, não deixar entrar nada, pra não infeccionar. Enfim, foi um alívio poder tirar aquilo ali dele. Ele se sentiu aliviado, porque ele pôde dormir bem, porque aquilo ali atrapalhava pra dormir, atrapalhava pra quase tudo, entendeu? Então foi um alívio poder tirar aquilo. Então, depois disso, ele continuou usando a fístula, tá usando a fístula até hoje. Nunca na vida deu problema, graças a Deus. Outro fato também, que com quem faz hemodiálise, a alimentação, ela tem que ser muito cuidada. Tu não precisa deixar de comer coisa, porque se tu for deixar de comer coisa, que nem os médicos falam, tu não come nada, porque tudo tem potássio, tudo tem sódio, tudo tem fósforo, então, né, são coisas que nos exames precisam estar sempre bons. Então, não precisa deixar de comer, só não pode comer exageradamente, porque senão dá problema. O Wilson, por exemplo, ele não estava se cuidando muito bem, ele estava comendo alimentos que contêm muito fósforo, então ele andava bastante ruim, bastante enjoado, com a pressão bastante ruim, com o fósforo lá em cima, e aí isso ocasionou coceiras no corpo, porque o fósforo alto ele dá coceiras no corpo. Então agora o fósforo dele, graças a Deus, tá baixando. Eu tô regrando a alimentação dele, tô trazendo ele aqui, ó, na rédea curta, porque é pro bem dele. Ele pode até ficar bravo comigo, mas é pro bem dele mesmo, eu quero ver ele bem. Mas graças a Deus, tá baixando fósforo, tá regulando tudo. Alguns exames ele tá ficando tudo reguladinho, ele também já tá na fila do transplante. Então agora, mais do que nunca, é muito importante ele estar com os exames reguladinho, porque se chama ele para transplante, um exame que esteja ruim, ele já não pode realizar o transplante. Então agora, mais do que nunca, ele precisa estar com os exames todos reguladinhos, ele precisa estar bem para poder fazer o transplante. Então, graças a Deus, os exames dele estão se regulando, está ficando tudo bem. A anemia dele já tá em 10, desde que ele começou o ano passado. Mês que vem faz um ano. Então, demorou pra anemia se regular, demorou, mas é que quem tem insuficiência renal é assim mesmo. Mas graças a Deus, a anemia tá subindo, tá ficando boa, fósforo tá baixando, tá tudo começando a ficar ali no limite que tem que ficar. Tá ficando tudo ok. Há uns dias atrás, eu até comentei com vocês aqui no YouTube, comentei lá no Instagram também. A gente foi viajar pra Porto Alegre pra ele entrar pra fila do transplante, porque desde que ele começou a fazer as sessões de hemodiálise, ele não tinha entrado na fila ainda, porque não tinha dado jeito. Mas agora, graças a Deus, ele tá na fila. Só esperar o transplante, que a gente espera que não demore muito. O dia que isso acontecer, nossa, gente, vai ser demais. É uma coisa que a gente espera muito, né? Porque é muito ruim passar por tudo isso, por toda essa situação, né? Então, claro, fazer o transplante não vai fazer a vida dele voltar ao que era antes de tudo acontecer. Ele vai ter que continuar tomando remédio, vai ter que continuar cuidando da alimentação, vai ter que continuar cuidando da saúde mais do que nunca. Mas não vai precisar mais estar fazendo sessões de hemodiálise, que é muito cansativo, a viagem que é cansativa, estar lá sentado 4 horas na máquina fazendo sessões é cansativo. Então, tipo assim, fazer o transplante vai ser
um baita de um alívio. A gente não vê a hora disso acontecer. Até ficar tudo bem, até a cirurgia da fístula dar certo, até a retirada do catéter. Foi bastante cansativo, porque eu ia seguido lá pra cachoeira, porque precisava, ele ia fazer os procedimentos, precisava de acompanhante. Então, fui várias vezes pra lá. Às vezes até quando não tinha necessidade de eu ir, às vezes eu ia, porque eu gostava de estar lá, gostava de acompanhar ele. Agora que eu tô trabalhando, que eu não tenho ido, porque não tem como ir mesmo por causa do trabalho. Mas eu tava sempre indo lá, porque eu gosto de acompanhar ele, eu gosto de mostrar pra ele que ele não tá sozinho, nunca vai estar, desde o início de tudo, ele nunca esteve sozinho. E ele nunca vai estar, porque eu tô sempre com ele, tô sempre do lado dele, segurando firme na mão dele, não deixando ele desistir, dando forças pra ele. E é esse o recado que eu tenho pra deixar pra quem tá passando por isso há muito tempo, ou que recém começou, seja uma pessoa nova, assim, que nem ele tem 26 anos, mas tem gente lá de 19, 20 anos que também faz. Então, tipo assim, o recado que eu tenho pra deixar é que tudo vai passar. Pode demorar o tempo que for, mas tudo vai passar. Uma hora vai passar, uma hora o transplante vai chegar, uma hora tudo vai voltar a ser bom, não vai precisar mais fazer as sessões. Vai chegar uma fase em que tudo vai estar bom, tu vai olhar pra trás, vai se lembrar de tudo que tu passou e vai dar uma respirada aliviado, vai se sentir grato por ter conseguido. Então, eu desejo que vocês tenham muita força, quem tá passando, quem tá acompanhando, quem tá passando. Eu desejo muita força do fundo do meu coração, porque só quem passa, quem acompanha, quem passa, sabe que não é fácil, é doloroso, é cansativo. Tem dias assim, como eu disse no início, tem dias e dias, tem dias que você tá super bem, tem dias que já não chega tão bem. Às vezes o Wilson ele exagera na alimentação, exagera no líquido, coisas que não pode, tem que ser tudo controlado, mas às vezes ele exagera, então ele chega lá bastante pesado, com bastante líquido, e aí tem que tirar todo esse líquido, às vezes a máquina não consegue tirar tudo, né, por conta do tempo ali, e acaba que ele passando mal lá, aí chega em casa, às vezes passa mal em casa, então é uma coisa que tem que ser controlada, alimentos e líquidos. A gente acha que porque quem tem insuficiência renal, quem faz hemodiálise só tem que controlar o líquido, porque é o que a máquina faz, é tirar o líquido do corpo, né? Mas alimentos, eles também contêm líquido, então a gente tem que controlar o alimento, né, no caso, né? Tem que controlar os alimentos, porque os alimentos também têm líquido, também tem fósforo, tem potássio, tem sódio, então tem que controlar, são coisas que precisam estar sempre controladas, porque senão a pessoa passa mal, a pessoa fica mal, dependendo do estágio, do que aconteceu ali, qual é o exame que tá alterado, precisa ficar internado, precisa ficar baixado, então, tipo assim, tem que controlar não só o líquido, tem que controlar também a alimentação, que é tudo pro bem. Eu sei que é difícil, eu sei que é ruim, eu acompanho de perto, todo dia. Eu sei que é ruim, eu sei que é horrível. A gente sente sede e não poder tomar litros de água. Uma pessoa que era acostumada, o Wilson, gente, ele era acostumado a tomar litros e litros de água por dia. Agora ele não pode tomar. Então tem que controlar líquido, tem que controlar a alimentação. É horrível sentir às vezes vontade de não poder comer ou querer comer bastante, não poder, tem que comer pouco, sentir sede, não poder tomar muita água. Então, tipo assim, tem que ser tudo muito controlado. Então, a gente precisa ter muita força. Quem passa precisa ter força, precisa ter na consciência. É ruim, mas uma hora vai passar. Quando passar, a gente vai dar uma olhadinha pra trás e vai respirar aliviado por ter passado, por não precisar mais fazer as sessões. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa ter isso. Também quem acompanha de perto precisa também ter forças para poder dar forças. Então eu sou uma pessoa que eu tô sempre assim com ele, sabe? Ele precisa, eu tô com ele. Agora em Porto Alegre, ele teve que consultar, caiu num dia que não era minha folga. Então eu pedi folga no serviço pra ir com ele. Eu tô sempre com ele. Então ele sabe que de mim, comigo, ele pode contar sempre. Pra tudo, ele sempre vai poder segurar na minha mão. Ele vai ter sempre a mim por perto, porque eu nunca vou abandonar ele. Eu vou estar sempre com ele.
Porque não é fácil, gente. Eu falei o vídeo inteiro isso, que não é fácil. Só quem passa sabe, só quem acompanha de perto sabe. A gente ia no dia que ele tinha que fazer cirurgia. A gente ia, saía de manhã daqui de Caçapava, chegava lá em Cachoeira, passava o dia lá, a gente chegava meia-noite, 1h da manhã em casa, os dois super cansados. Então, tipo assim, gente, não é fácil. Quem faz precisa ter força, mas quem acompanha precisa ter mais força ainda para poder continuar em pé e dar forças para quem precisa, né? Aquela pessoa, ela precisa muito da gente. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês, explicar para vocês o que aconteceu, como é, né? Todo o processo, como foi a descoberta, como nós reagimos. Enfim, se ficou alguma coisa que vocês ainda querem saber, que vocês ainda têm dúvidas sobre o que o Wilson passou, ou alguém tá passando que tem dúvidas, tá com medo de alguma coisa, pode deixar aqui embaixo nos comentários, eu acho que eles vão estar ativados sim, mas caso não esteja ativados, pode ir lá no meu Instagram, tá? Então, se tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu faço um vídeo respondendo, tá? Tudo. Porque às vezes a gente explica, fala tudo que passou e acaba que não fala nada, entendeu? Mas se tiver alguma dúvida, quiser saber de alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários, que aí eu faço um vídeo respondendo, explicando, tento trazer ele aqui pra gravar junto comigo e explicar melhor pra vocês, porque nada melhor do que ele mesmo, né, que passa por tudo isso, saber responder melhor a vocês. O que eu falei aqui foi o que eu vejo, né, que como eu acompanho de perto, eu sei como é que é, eu entendo de muitas das coisas, então por isso que eu vim mesmo sozinha gravar pra vocês, mas eu posso tentar trazer ele pra responder as perguntinhas de vocês, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tenham entendido mais ou menos de como que é toda a vida de quem faz hemodiálise, de quem tem insuficiência renal crônica. Então é isso, gente. Espero mesmo que vocês tenham gostado, tá? Então, um beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!